Juan Pablo Vojvoda no Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender de onde surgiu essa história. Vou falar também sobre o ranking de sócios torcedores no país. Com uma mudança na primeira colocação, o Atlético passou a ser o líder desse ranking. Bora contar também sobre o Pablo, que virou o grande personagem de um protesto, mais um de uma torcida uniformizada do São Paulo. Para completar, falo sobre o risco muito forte de demissão de uma pessoa, de um funcionário do Corinthians, e não é o Silvinho, uma outra pessoa. Tem ainda informações sobre a situação catastrófica de Grêmio e Santos no Campeonato Nacional, além de uma série de outras novidades. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, junte-se a toda essa galera apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Você também pode deixar like, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Sem contar que a partir das 7 da noite dessa terça-feira, programa do Nicola ao vivo é a sua chance de mandar sua pergunta. O que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes, dirigentes do seu clube do coração. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. A dica de hoje é sobre a BetWinner, que tem como embaixador Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol em todos os tempos. A BetWinner permite que você aposte nos principais campeonatos do planeta, tudo online, de onde você estiver. São várias as oportunidades para você começar a ganhar com a BetWinner. Nessa quarta-feira, as duas partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil, as duas marcadas para as 21h30. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam no Maracanã. A vitória do Flamengo paga R$ 1,37, o empate paga R$ 4,10 e a vitória do Atlético Paranaense rende R$ 8,50 para cada real apostado. Já no Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro, vitória do Fortaleza e vitória do Atlético Mineiro tem a mesma odd, R$ 2,65 para cada real apostado, obviamente. Se der empate, R$ 2,90. Para se cadastrar é fácil e rápido. E tem mais, usando o meu código promocional que é RC3Nicola, de Roberto Carlos e Nicola, você ganha 100% de bônus até R$ 650. Curtiu, né? Então pega o link que está no comentário fixo desse vídeo, se cadastra por lá e comece a se divertir na betwinner.com. Seja um vencedor com a BetWinner. Agora sim, bora começar o vídeo com o giro de notícias e vou iniciar esse giro falando a respeito da final da Libertadores da América marcada para 27 de novembro no Uruguai. O governo do Uruguai aumentou para 75% a capacidade de público nos estádios em meio à pandemia. Dessa maneira, vamos ter 45 mil pessoas para Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores da América. O Palmeiras e o Flamengo, dessa maneira, passam a ter uma carga um pouco maior. A carga subiu de 5 mil ingressos para 9.375 entradas para cada um dos clubes. O restante, por enquanto, fica com a Conmebol. Os times vão poder vender da maneira como quiserem. Outra informação importante, essa vinda da Argentina, o River Plate é líder isolado do Campeonato Nacional, 42 pontos ganhos contra 33 do Tajeres, 9 pontos à frente do vice-líder. E eu queria destacar que dos 11 titulares do River Plate, 7 foram formados na base do River e têm menos de 22 anos de idade. Excelente trabalho feito pelo Gardiardo e também por Gustavo Grossi, que foi durante muito tempo o coordenador das categorias de base do River Plate e hoje trabalha em uma função parecida à frente do Internacional. Para completar, queria contar que um dos sobreviventes do incêndio do Ninho do Urubu, o Kennedy Luca, marcou 4 gols em sua estreia com a camisa do Cuiabá pelo time Sub-17. Jogo no Campeonato Estadual do Sub-17, vitória do Cuiabá por 8-0 contra o Operário e o menino marcou 4 gols, excelente início, especialmente depois de tudo que ele já passou. Bom, bora falar sobre Juan Pablo Vojvoda e essa história de que ele pode ir para o Flamengo. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, algumas pessoas perguntaram, não consegui entender de onde teria vindo essa informação ou esse questionamento. Vejo pelas redes sociais, continuei recebendo perguntas de vocês. E aí, Nicola, o Vojvoda vai ser técnico do Flamengo? Só um pouquinho mais tarde, quase durante a madrugada, que eu fui entender que essa história começou a partir do momento em que o Renato Maurício Prado, jornalista com bastante ascendência em relação a torcedores do Flamengo, afirmou que, na opinião dele, já era hora de o Flamengo buscar um novo treinador e esse treinador precisaria ser estrangeiro.
Em meio a esse comentário, o Renato Maurício Prado sugeriu que um dos nomes poderia ser o Vojvoda, argentino que faz enorme sucesso com o Fortaleza. O contrato dele termina em dezembro, embora exista uma cláusula de prorrogação automática do contrato, desde que o Fortaleza consiga pelo menos uma vaga em competição sul-americana. Daria para imaginar o Flamengo tirando o Vojvoda do Fortaleza? Sim, mas isso não passa pela cabeça dos dirigentes. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa importante do departamento de futebol. Ela pediu para que eu não confirmasse ou não falasse sobre o nome dela, mas ela assegurou que em nenhum momento o nome do Vojvoda foi discutido internamente. Isso de fato só existiu nas redes sociais. Os dirigentes do Flamengo seguem convencidos de que o Renato Gaúcho ainda pode dar conta do recado, embora a semana seja extremamente decisiva. Quarta-feira, jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo precisa da vitória para chegar à final da Copa do Brasil. E no sábado, confronto contra o Atlético Mineiro, os dois jogos no Maracanã. O jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético. O Flamengo precisa vencer o Atlético para diminuir a vantagem em relação ao líder do campeonato. Hoje o Galo tem 13 pontos de vantagem em relação ao Fla. Em caso de vitória rubro-negra, essa desvantagem cai para 10 e o Flamengo teria 2 jogos a menos para tentar diminuir a diferença para 4 pontos na tabela de classificação. Renato Gaúcho está mantido, nem se discutiu internamente. Ah, Nicola, mas e se o Flamengo perder a classificação para a final da Copa do Brasil e for derrotado pelo Atlético Mineiro? Aí certamente a pressão, especialmente fora da Gávea, no extracampo, vai ser gigante. Vamos ver como é que a diretoria do Flamengo reagiria nesse cenário mais pessimista. Mas pode acontecer também de o Flamengo ir para a final da Copa do Brasil e garantir 3 pontos contra o Atlético Mineiro, garantindo ou devolvendo um pouquinho da tranquilidade pro Renato. Sobre Vojvoda, a tendência é que ele tenha propostas de clubes brasileiros, especialmente depois da excelente temporada. Detalhe curioso, o Vojvoda e toda a sua comissão técnica ganham apenas R$400 mil por mês no Fortaleza, o pacote completo do treinador e seus auxiliares. É uma das comissões técnicas mais baratas e um dos melhores custo-benefício do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Bom, bora falar agora sobre Grêmio e Santos. Situações bem delicadas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Se o Brasileirão terminasse hoje, os dois gigantes do futebol nacional estariam rebaixados para a segunda divisão. O Grêmio perdeu na noite dessa segunda-feira no fechamento da rodada 2-0 para o Atlético Goianiense. O Igor Cariús abriu o placar no primeiro tempo, numa falha do Wanderson, e no segundo tempo em cobrança de pênalti, cometido pelo Paulo Miranda, que foi expulso. O Atlético Goianiense chegou ao gol da vitória por 2-0, gol marcado pelo Marlon Freitas. O Grêmio se manteve na 19ª e penúltima colocação, 26 pontos conquistados. A rodada só não foi pior para o tricolor gaúcho porque o Sport perdeu para o Palmeiras e o Santos já havia sido derrotado pelo América Mineiro. Já o Peixe é o 17º, o primeiro na zona do rebaixamento com 29 pontos. O Santos pode deixar a zona do rebaixamento se vencer o Fluminense na partida atrasada que vai ser disputada nesse meio de semana. Jogo complicado contra o Flu, que vem de vitória diante do Flamengo. O matemático Tristão Garcia deu os percentuais de chance de rebaixamento. Chapecoense com 99% de chances, o Sport com 70%, o Juventude, que hoje está fora da zona do rebaixamento, pro Tristão Garcia tem 62% de chances. Ainda restaria vaga para um dos grandes, ou para Grêmio ou para o Santos. O Grêmio com 58% de chances de rebaixamento, o Santos com 45%. Ainda tem o Ceará com 20% de chance, o Bahia com 18%, o São Paulo com 8%, Cuiabá 7%, Atlético Paranaense 6%, América Mineiro 5%, Atlético Goianiense 1 e Fluminense também 1. Bastante gente ainda nessa briga, embora eu imagine que Chapecoense e Sport são candidatos muito fortes ao rebaixamento e aí vão sobrar outras 2 vagas. O Grêmio e o Santos correm muito risco pelo que não tem feito. Por exemplo, o Santos, uma vitória nos últimos 9 jogos. Desde que o Fábio Carille assumiu o time, o Santos só venceu uma vez, uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. Pior do que isso é constatar que nos 9 jogos sob o comando do Carille, o Santos marcou só 3 gols. Já o Grêmio nos últimos 7 jogos também venceu uma única vez. Uma vitória, 1 empate e 5 derrotas. O Grêmio tem se acostumado a perder e, de acordo com Wagner Mancini, novo técnico do Grêmio, ainda não é hora de jogar a toalha. Ele chegou a afirmar o seguinte, abre aspas, vamos lutar até o fim e não tenho dúvidas de que vamos permanecer na Série A. Será? Usa o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Grêmio e Santos, caem os dois? Cai somente um, não cai nenhum dos dois? Quero muito saber o que você pensa a respeito dessa história, beleza? Bom, bora contar sobre a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Sport, vitória de virada. O Sport abriu o placar no primeiro tempo, o Bárcia marcou num ótimo contra-ataque do Sport.
A virada do Palmeiras só saiu na etapa final com gols na bola parada. 2 cobranças de escanteio, as 2 pelo lado direito. O Scarpa bateu na metade da área e o Luiz Adriano, meio que sem querer, de bunda, marcou o gol do empate. Luiz, que na comemoração do gol fez esse sinal para o torcedor do Palmeiras. Muitos torcedores no Allianz Parque não gostaram, outros acabaram aceitando. Um pouquinho mais tarde o Luiz Adriano foi substituído e acabou sendo aplaudido pelo torcedor, selando ou acalmando os ânimos entre as partes. Luiz Adriano, que já foi acusado pela ex-namorada ou pela ex-esposa de estar abusando da noite. Luiz Adriano, que outro dia mandou um torcedor do Palmeiras ir para aquele lugar. Luiz Adriano, que não vinha tendo seu nome chamado pelos torcedores do Palmeiras no Allianz Parque, naquele ritual antes da partida em que aparece o nome dos atletas no placar eletrônico. Depois do gol do Luiz Adriano, o Felipe Melo, de cabeça também em outro escanteio, acabou definindo a vitória do Palmeiras, a 3ª vitória seguida, que fez com que o Palmeiras pulasse para a vice-liderança do Campeonato Nacional. O Atlético Mineiro é o líder com 59 pontos, o Palmeiras aparece na 2ª colocação com 49. O Fortaleza é o 3º com 48 e o Flamengo é o 4º colocado, 46 pontos conquistados. O Abel Ferreira vibrou bastante com a vitória, destacou a importância de fazer esses 3 pontos e atribuiu os triunfos à torcida do Palmeiras, que empurrou do início ao fim e deixou para vaiar. Acabou não vaiando, deixaria para vaiar se não viesse o resultado. Como o resultado acabou aparecendo, os jogadores do Palmeiras saíram aplaudidos. Quero falar agora sobre a possibilidade e a pressão de demissão no Corinthians. Aí você já imagina, pô, Nicola, não vai contar nenhuma novidade, você está falando do Silvinho, certo? Não. Além do Silvinho, há outro funcionário extremamente ameaçado de demissão. Eu me refiro ao Alex, que foi jogador do Corinthians durante um bom tempo, jogou também no Internacional e recentemente havia sido contratado para atuar como uma espécie de gerente das categorias de base. Só que o Alex durou muito pouco nas categorias de base, acabou sendo demitido por causa de contratações que foram consideradas ruins para a base e por ter pedido um empréstimo financeiro para o diretor da base. Isso acabou gerando um desconforto. O Alex foi mandado embora, o Roberto de Andrade e o Alessandro, que são muito próximos do Alex, entenderam que não seria bacana para ele ser demitido das categorias de base e decidiram contratá-lo para o time principal. É a primeira vez que alguém cai na base e acaba, entre aspas, sendo promovido para o time de cima. Mas a pressão pela demissão do Alex segue muito forte. E dessa vez veio de gente graúda, de gente importante dentro do Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves até chegou a cogitar a possibilidade de ceder a essa pressão, mas o Roberto de Andrade, que é o seu fiel escudeiro, outro que está sendo bastante pressionado e cornetado, o Roberto de Andrade pediu que o Duílio mantivesse o Alex, e o Alex, por enquanto, vai ficando. Vou acompanhar esse movimento de pressão pela demissão do Alex, tendo qualquer novidade, conto para vocês. Só uma coisa importante antes da gente mudar de assunto. O Alex imagina que se o Silvinho for demitido, ele pode assumir interinamente a condição de técnico. Já pensou nessa possibilidade? Quem você usaria como treinador do Corinthians se de fato o Silvinho for demitido? Bom, bora falar agora a respeito do ranking de sócios torcedores do Atlético Mineiro, ou melhor, do futebol brasileiro, que envolve o Atlético. O Atlético nas últimas horas acabou se tornando dono da 1ª colocação nesse ranking. Estou gravando esse vídeo por volta de 2h30 da manhã. E a última atualização que eu vi apresentava o Atlético com 76.314 torcedores adimplentes. É o maior programa de sócios torcedores do país, ultrapassando os 75.100 sócios torcedores do Internacional. O Flamengo é o 3º com quase 70 mil sócios torcedores adimplentes. Outro dia o Flamengo bateu 50 mil, está em franca recuperação. Nesse momento são 69.691 torcedores pagando o sócio torcedor em dia. O Grêmio é em 4º com 64 mil, o Vasco aparece em 5º com 58 mil, o 6º colocado é o Corinthians com um pouco mais de 40 mil torcedores. O Palmeiras é o 7º com 32 mil, o São Paulo é o 8º muito perto dos 30 mil, são 29.986. Fluminense na 9ª colocação, 29.711, São Paulo e Fluminense muito perto um do outro. 10º lugar para o Santos com 25 mil, 11º lugar para o Sport, pouco mais de 23 mil sócios torcedores, o Botafogo é o 12º com quase 17 mil, o Bahia o 13º com 16 mil, o Fortaleza o 14º com 15.792 sócios torcedores e o Ceará é o 15º, bem perto da marca dos 15 mil sócios torcedores. Bom, quero fechar o vídeo falando a respeito de Pablo, centroavante do São Paulo, que foi mais uma vez alvo de protestos. Dessa vez da Dragões da Real, uma das principais torcidas organizadas do Tricolor.
Na noite dessa segunda-feira, a Dragões emitiu uma nota atribuindo ao Pablo a responsabilidade ou transformando o Pablo na grande cara da crise do São Paulo. Separei algumas frases dessa nota divulgada pela Dragões. Abre aspas. É óbvio que toda a situação ruim não é só culpa dele. Temos vários outros a serem citados na vasta lista de jogadores ruins e descompromissados. Mas, como toda lista, existe um número 1. E esse número 1 é do Pablo. Em outro pedaço desse texto, a Dragões escreve: um ativo do clube esperando ter uma mínima compensação, mas algumas coisas estão óbvias. Já perdemos o dinheiro e será difícil recuperar algo nesse jogador. Recentemente, ao entrar em campo na partida contra o Corinthians, o Pablo teve seu contrato estendido. Terminaria em dezembro de 2022 e foi estendido para dezembro de 2023. Com essa presença do Pablo em campo, a contratação dele também se tornou mais cara. São Paulo já havia desembolsado mais de 33 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense. E agora vai ter de bancar cerca de 2 milhões de reais para o Pablo, porque existia uma cláusula no contrato prevendo esse bônus de 300 mil, não é um bônus, é uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato de 300 mil euros, ou quase 2 milhões de reais, assim que ele completasse 36 partidas numa mesma temporada. O Rogério Ceni entendeu que valeria a pena colocá-lo em campo, mesmo sabendo que faltava um jogo só para ele atingir essa marca, e o Pablo acabou tendo direito a essa bonificação. Não tem a menor possibilidade de ele abrir mão, tá? Circulou essa possibilidade, conversei com o pessoal do São Paulo, o pessoal do São Paulo me afirmou que nem houve nenhum contato, e o São Paulo, na medida do possível, quando tiver grana, vai fazer esse pagamento das luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Pablo, na atual temporada, tem 37 jogos e 13 gols marcados, acredite se quiser, o artilheiro do time. Contrato, como eu contei, renovado até dezembro de 2023, 33 milhões de reais, impossível de o São Paulo recuperar essa grana. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, e a gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!